Olá, nós hoje vamos conversar com meu querido amigo Cláudio Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis, que vai nos contar como foi o ano de 2018 no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, particularmente no sentido de revitalização de algumas áreas degradadas e patrimônio histórico também precisando de uma renovação. Cláudio, muito obrigado por nos receber aqui hoje e eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi esse ano de 2018 no modo geral no mercado do Rio, particularmente nos projetos que a Sérgio Castro se envolveu, revitalizando o centro do Rio, o entorno do centro. Bom dia, Gilson. Bom dia, pessoal. Esse foi um ano que para a gente foi de muitas realizações, né? Para você ver, no mesmo ano a gente conseguiu livrar o Rio de Janeiro de duas regiões, dois imóveis importantes que estavam encalhados há mais de 20 anos, abandonados, caindo aos pedaços. Nós começamos o ano vendendo a fábrica do sabão português, a União Fabril Exportadora, aquele imóvel que todo mundo conhece, que quando a gente vinha chegando no Rio de Janeiro pela Avenida Brasil, já tinha aquele cheiro, né, do sabão naquela época, né? E esse imóvel ficou fechado muitos anos, passou por uma quase desapropriação no governo do Eduardo Paes, depois passou por uma quase desapropriação no governo do atual prefeito, mas felizmente as autoridades acabaram cedendo para o que é o mais importante, que é a revitalização de uma área completamente degradada da cidade, né, Gilson? Com certeza, e com muita violência, né? Muita violência, problema de trânsito. Então o que a gente conseguiu? A gente conseguiu uns investidores de São Paulo que adquiriram a fábrica do sabão português e imediatamente alugaram ela ao Açaí Atacadista, que é uma das maiores redes atacadistas do Brasil. Tá? Ela já está presente no Rio, tem em Irajá, tem em São Pedro da Aldeia, são grandes supermercados atacadistas, tipo Macro, nosso velho conhecido, né? Então, eles já fizeram a demolição da fábrica. Se você passar pela Avenida Brasil hoje, você vai ver apenas a chaminé, que é aquela bonita chaminé com aquele símbolo que parece com o do Vasco da Gama, que é justamente para ficar como memória da fábrica que foi tão importante para o Rio de Janeiro e foi uma exigência das autoridades de patrimônio que essa chaminé permanecesse. Olha, foi uma loucura essa negociação, porque eram 20 e tantos proprietários, o comprador de São Paulo com uma cabeça um pouco diferente da nossa do Rio, a prefeitura preocupada com o que ia ser feito ali e um imóvel há mais de 20 anos parado. Gente, importante ressaltar, para quem não é do Rio, o impacto socioeconômico que um projeto desse vai ter é incrível, porque vai começar todo um processo de renovação daquela área toda, né? Isso não vai ficar só nesse projeto. É o primeiro de muitos, negócio. Né? Eu acredito que quando ele estiver funcionando e as pessoas vão ver o sucesso que vai ser esse hipermercado atacadista, aí nós vamos ter resultado para os outros vários imóveis que já estão na carteira da Sérgio Castro para vender naquela região. Maravilha. Algum outro exemplo bom como esse? Eu acho que o exemplo mais emblemático até do que esse foi nós termos conseguido fechar o negócio com a Rede Accor e fazer a venda do Largo do Boticário. Hoje, todas as casas do Largo do Boticário no Cosme Velho pertencem à Rede Accor de hotéis, após uma negociação que demorou não um, mas 2 anos, porque foi uma outra negociação tripartite, porque a prefeitura tinha que aprovar e o Ministério Público que no fim resolveu se meter também para ter certeza de que não haveria nenhuma lesão ao patrimônio histórico. Tudo isso junto demorou um pouquinho para ser fechado, mas também foi no final do primeiro semestre que a gente conseguiu finalmente encerrar essa jogada e agora é com a Rede Accor fazer a obra e colocar o hotel deles para funcionar. Isso é maravilhoso, gente, porque quem não conhece o Rio de Janeiro, esse complexo arquitetônico do Largo do Boticário é um dos grandes enclaves que a gente tem em termos de arquitetura colonial, né? Então, neocolonial. Neocolonial, na verdade, porque ela não é da época da colônia, mas ela foi toda feita, o largo todo foi feito dentro do estilo colonial. E a Rede Accor ter feito isso juntamente com a Sérgio Castro foi um grande presente para o Rio de Janeiro. Foi, e vocês têm que lembrar que para que isso acontecesse, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro teve que aprovar uma lei só para o Largo do Boticário. Porque, acreditem vocês, antes a lei dizia que só se podia morar no Largo do Boticário. Quem é que ia morar ali hoje em dia? Aquilo é uma região turística mesmo e que requer um investimento e um retorno comercial mesmo. Então a gente teve que aprovar uma lei, trabalhamos muito em convencer a Câmara de Vereadores, que ouviu o pleito da cidade, aprovou a lei, o prefeito sancionou e foi possível ser feito esse negócio com a Rede Accor. Maravilha. E o Arco do Teles, que eu sei que você tem um projeto lindo também. O Arco do Teles é a nossa carta na manga. Agora a gente está se dedicando a isso. Para quem não sabe, o Arco do Teles é uma pequena ruela que tem seu início na Praça 15, em frente ao Paço Imperial.
Mais histórico, de importância maior histórica, é impossível. Impossível, e com histórias incríveis, uma suposta bruxa, Bárbara dos Prazeres, no século XIX, quem procurar na internet, Arco do Teles, Bárbara dos Prazeres, vai ver, é uma história muito interessante. Aquele arco é remanescente do século XVII, quer dizer, uma coisa muito especial, e tem uma linha de sobrados que nós adquirimos 3, o número 2, o número 4, o número 6, e estamos fazendo um restauro nele para deixar ele original, como ele tem que ser, para honrar a história da cidade do Rio de Janeiro. E a nossa ideia é trazer, a Sérgio Castro quer trazer investidores para comprar os outros imóveis da rua que estão em mau estado também e transformar aquilo ali num polo turístico. Gente, a importância de uma conversa tão agradável dessa com o Cláudio é que, apesar do ano 2018 ser dito como um ano terrível, né, para o mercado imobiliário de todo o Brasil, tantas coisas boas e importantes aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Então só temos a desejar, nosso querido Cláudio, que 2019 seja melhor ainda nesse sentido, que novos projetos apareçam, que esses todos se concluam da melhor forma possível e muito sucesso para Sérgio Castro e para o Rio de Janeiro. Obrigado, Cláudio. Obrigado, foi um prazer, Gilcinho.